para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Bom dia, preciosos e amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre cada um de vós. Estamos mais uma vez convosco, neste culto, nesta manhã, para vos trazer algo que vos ajude, vos encoraje, vos anime, vos esforce a prosseguir, a continuar nesta jornada, porque sabemos que está tão perto, irmãos, de nós chegarmos ao fim do caminho. E como disse o nosso profeta, a jornada parecerá nada quando nós chegarmos ao fim do caminho. Nós vamos meditar um pouquinho nesta manhã sobre esta escritura que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, aonde que Paulo fala que, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Ora, irmãos e irmãs, ao ler essa escritura, isso nos traz uma reflexão muito grande, porque Paulo está dizendo que lhe foi dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, e nós hoje? Nós hoje seríamos imunes a esse espinho? Porque nós também temos sido beneficiados com a excelência das revelações. Porque nem mesmo o apóstolo Paulo teve revelações que nós temos hoje, porque era para o 7º anjo. E se a ele foi dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, e nós hoje? Pergunto a você, meu irmão, minha irmã, conhecendo o que nós conhecemos, sabendo o que nós sabemos, vendo o que nós vemos hoje, não por metáfora, não por símbolos, não por parábolas, mas o 7º anjo nos revelou, nos tirou o véu, nos desvelou tudo. Nós somos possuidores de todos os mistérios, de conhecedores de todos os mistérios. Essa revelação que nos foi dada a nós, por Deus, isso não teria também um preço? Isso não teria algo que viria nos colocar numa condição de não nos ensoberbecermos, não nos exaltarmos com isso? Porque eu pergunto, se hoje nós vivêssemos
sem lutas, sem provas, sem espinhos. Irmão, irmã, nós seríamos sem dúvida nenhuma os fariseus do século XX. Sim. Parou você para pensar sobre isso? Que nós seríamos os fariseus do século XX? Quando nós sabemos o que nós sabemos, e se nós não tivéssemos nada para nos acusar, nada para nos entristecer, para fazer com que nós nos humilhemos e venhamos saber que nós também temos pontos fracos, que nós somos humanos. Como seríamos nós? Uma certa vez, um homem chegou para o irmão Brana, inclusive um ministro. Ele fala isso na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. E ele chegou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, eu sou nervoso. Eu já tenho orado a Deus e pedido para Deus minimizar esse mau jeito, mas irmão Brana, eu sou nervoso. Ou seja, eu tenho um espinho na carne que me deixa nervoso, que me agita. O profeta lhe respondeu calmamente e disse: irmão, o que você preferia? Você preferia ser nervoso ou estar numa cadeira de rodas? Ou ter um outro tipo de doença? Ele disse: olha, Satanás tem um direito de te dar um murro. Agora, pense nisso. Satanás tem um direito de te dar um murro. Satanás tem o direito de te pôr um espinho. Porque ele não faz nada sem Deus permitir. Então Deus permitiu que Paulo recebesse um espinho dado por Satanás. E ele orou desesperadamente, pedindo para que Deus tirasse esse espinho dele. Mas você vai notar algo tremendo. Na mensagem, quando seus olhos se abriram, eles o conheceram, o profeta diz no parágrafo 59, ele diz: nós notamos então, Paulo, a grande revelação que ele teve de Jesus Cristo, quem ele era, foi tão grandioso conhecer. Bem, Deus colocou isso na Bíblia. Quão grandioso isso foi! Esta é a razão porque foi-lhe dado um espinho na carne, para mantê-lo humilde, pequeno, para que não se tornasse grande e se exaltasse. Deus o manteve humilde e pequeno para que ele pudesse usá-lo pelo país. O profeta diz isso, que é difícil Deus usar um homem e ele permanecer humilde. Quantos homens que já foram usados por Deus e depois se ensoberbeceram e Deus hoje não pode usá-los mais? Contudo, o apóstolo Paulo, com esse espinho na carne, que o profeta chega a nos mostrar que isso é algo dos seus olhos, da sua vista, ele tinha problemas visuais, desejaria um óculos naquele tempo, né? Que espinho que ele teve? Para escrever praticamente o Novo Testamento, irmãos, parece até uma contradição. Um homem que precisaria de olhos bons, saudáveis, para escrever. Em cadeias, lugares que estavam escuros praticamente, sei lá, iluminação de vela naquele tempo, não tinha luz elétrica, era uma penumbra. E ele sofrendo essa deficiência. No entanto, está aqui essa Bíblia escrita para nós, sem nenhuma falha. Ora, Deus é Deus. Com espinho, sem espinho, essa Bíblia chegou para nós, chegou para você. Quase que o Novo Testamento inteiro foi escrito.
Não é motivo de você se alegrar com isso? Aonde que Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Ou seja, eu vou ser os seus olhos, Paulo. Eu vou ser a sua visão, eu vou ser a sua boca, eu vou ser a sua inspiração, eu vou ser a sua unção, eu vou ser o meu poder. Estará sobre você e você vai cumprir o teu ministério, Paulo. Esse espinho não vai te atrapalhar a cumprir o teu ministério, Paulo. E ele foi com esse espinho até a sepultura, até o carrasco lhe cortar a cabeça, mas o seu ministério foi cumprido. Mas aquilo o manteve humilde, o manteve simples, a ponto de dizer assim, eu sou o menor entre todos os apóstolos, sendo ele o maior, mas ele se dizia, eu sou o menor. E ele se colocava numa condição dizendo, eu fui perseguidor, eu consenti na morte de Estevão, aquilo o atormentava. Mas nada impediu de Deus cumprir o seu ministério através dele. E nós ouvimos isso há muitos anos, através do nosso saudoso ancião aqui no Brasil, pastor Joaquim Gonçalves. Quanto maior o ministério, maior é o espinho. Que espinho teve o nosso profeta, o irmão Brana? Que vida viveu aquele homem? Quantos espinhos ele teve? Mas, no entanto, nada impediu que o seu ministério fosse cumprido. Nada impediu que estas mensagens chegassem até nós, fossem gravadas, fossem pregadas na unção do Espírito Santo. E todo homem de Deus, este homem, que falou esta frase, quanto maior o ministério, maior o espinho, ele não falou isso baseado em filosofia, não. Baseado em teologia, não. Ele falou isso baseado em experiência de vida ao longo desses 50 e poucos anos de ministério. Ele sabia o que ele estava falando. E todo homem chamado por Deus tem que ter essa consciência que tem um espinho, para o manter humilde, para o manter simples, para o manter sempre dependente de Deus, mostrando que ele não é melhor que ninguém, que é Deus é que toma o homem e que é Deus é que usa o homem. E quantos que já não têm chorado, pedindo também para Deus tirar esse espinho? Oh, meu Deus, tira esse espinho de mim. Às vezes esse espinho é um filho rebelde, é uma filha rebelde. Esse espinho é uma doença, esse espinho é um mau gênio. Quantos não têm orado pedindo para Deus tirar? Mas a resposta está aqui, ó. 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 8, para você, meu irmão ministro, para você, minha irmã, para você, meu irmão, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você vai chegar lá. Isso não vai impedir você de me servir, de me adorar, de ser uma testemunha minha, na escola, no trabalho, aonde quer que você for. A minha graça estará com você, a minha proteção estará com você, a minha ajuda estará com você, o meu espírito estará com você, a minha presença estará com você. Eu não vou tirar esse espinho de você. Mas você vai chegar lá na frente como uma vencedora, como um vencedor. Você vai cumprir o seu ministério como Paulo cumpriu, como os demais cumpriram, como William Brana cumpriu. Isso emociona a gente. Isso mexe com a gente. Porque é fácil dizer isso. Mas quando você vive isso, no íntimo, na carne, isso te coloca numa situação diferente. Nós não somos, irmãos, melhores que ninguém.
Todos nós temos nossos espinhos, todos nós temos as nossas vergonhas, para não julgar a ninguém, para não condenar ninguém, para não dizer que somos melhores que ninguém. Todos nós temos. Jesus chegou a dizer isso em São Lucas capítulo 6, verso 42, 41 ele diz: e por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ora, esse argueiro significa um cisco, um pequeno cisco, uma ferpinha, preocupado com o que está no olho do outro, um cisco que está no olho do outro, sendo que tem uma trave no teu, muito maior. Por isso, isso não nos coloca em posições de condenar a quem quer que seja, de julgar a quem quer que seja, mas de amar e de ter compaixão. Porque todos nós temos espinhos, todos nós temos do que nos envergonhar, mas nós também temos do que nos gloriar. Ah, sim! Por essa excelência das revelações, por esse amor de Deus, por essa eleição, isso é motivo de nos gloriarmos, não em nós, mas nele, gloriarmos no Senhor, gloriarmos no que Ele nos tem feito, no que Ele nos tem dado. Isso nos leva a uma posição muito alta e nos mostra que nós vamos chegar, vamos cumprir o nosso ministério. Você, mãe, ministério de mãe. Você, pai, ministério de pai. Ora, ministério não é só pregar. Ministério não é só diaconizar. Não. Cada um tem o seu ministério. Ministério de ser um cristão, isso é um ministério. Ministério de ser uma testemunha de Jesus, que grande ministério. Ministério de gerar um pregador, mãe. Oh, mãe, você não pode ser uma pregadora, mas você pode gerar um pregador. Que ministério, que grande ministério, de gerar um obreiro para o Senhor, para ser um servo do Senhor. Então nós vemos isso, mas lembre-se disso, junto com o ministério vem o espinho, para que nós não nos exaltemos pela excelência das revelações. Mas Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta. E Jesus fala para você: minha irmã, meu irmão, a minha graça te basta. Você vai chegar lá. Esse espinho não vai te atrapalhar a você chegar no fim do caminho, ser arrebatada, ser transformada. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que palavra que o Senhor nos trouxe, Pai. Consolando os nossos corações, Senhor. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Eu creio que isso tem ajudado as Tuas filhas, tem ajudado os Teus filhos, vão ajudar todos esses que ouvirem, ó Deus, esta programação. Meus lábios simplesmente falaram o que o Senhor pôs neles. Não fui eu, Senhor. E isso tem me ajudado, isso tem me abençoado, isso traz consolo, isso traz um ânimo, isso traz uma paz, isso traz um descanso para os Teus filhos. Isso traz a cura divina também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cele isso no coração de cada um, é o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar.
Cristo, aleluia. A vaidade terminou, eu não sou deste lugar. Vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar. Breve o meu barquinho vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto além do mar. Vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz. Oh, não tema, aleluia. Meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternais, quão bonito é o meu lar. Vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas nós teremos tosca luz. Vou com Cristo, aleluia. Meu